Obrigado ao Pai por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos aqui, ó Deus, para te agradecer, Senhor, por tudo. Pai, toma a nossa direção e ajuda para que alcançamos êxito, meu Deus, naquilo que iremos falar. Ajuda-nos, Senhor, ao ler a tua palavra neste momento. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero ler, junto com a minha filha Damaras, um assunto de muita importância para os dias atuais. E poucas pessoas, às vezes as pessoas têm medo de falar. Vamos falar um pouco sobre a vinda repentina de Cristo. Vamos falar da vinda de Cristo em dois aspectos. A vinda de Cristo, essa primeira vinda de Cristo, ela é dividida em duas partes. A primeira, que é o arrebatamento da igreja, e a segunda parte, que será a vinda dele para o milênio aqui na terra. A primeira parte que é invisível e a segunda que será visível. Bom, eu vou ler aqui, começando o próprio Jesus falando aos seus discípulos, em Mateus 24, que o versículo 27, ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí o versículo 28 diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui foi uma pergunta que os discípulos indagaram a Jesus: o que é que ia acontecer na sua vinda? Se você observar, quando os discípulos estão, Jesus é assunto do céu, os discípulos ali que estão olhando para cima, o Senhor, um anjo aparece e diz: varão galileus, por que estáis perplexos olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste e subiu, ele um dia voltará. Então Jesus, falando da sua vinda, ele disse que ela seria repentina, seria como um relâmpago, se sai e some e ninguém vê mais. E essa última parte que ele faz, aonde estiver o cadáver, aí se juntaram as águias, Jesus, o que é que Jesus disse? A minha vinda, ela é repentina. E ela não vai depender do espaço em que você se encontra. O que você precisa é estar com a vida santificada, preparada, arraigada na palavra de Deus, porque você pode estar trabalhando, pode estar viajando, pode estar dormindo, fazendo seja o que for. Se você estiver preparado com Deus, você será literalmente arrebatado. Esta é a primeira vinda de Cristo. Então, nessa primeira aí, Jesus não determina data. Essa primeira pode ser até daqui um minuto ou agora mesmo. Ele só mandou orar e vigiar para que não sejamos pegados de surpresa. Aí ele faz aquela parábola do ladrão, que se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão via, vigiava, falando com respeito à sua iminência vinda, buscar o seu povo. Como ocorrerá essa iminência vinda de Cristo? Vamos ver o que disse, ratificando o que disse Jesus: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Eis porque o Deus está preparado para essa primeira vinda de Cristo, que será dividida em duas partes. Essa primeira vinda de Cristo, por que é dividida em duas partes? Porque esta primeira repentina, ninguém verá. Ouvirá, Paulo diz que os anjos tocarão trombetas, e recolherá a sua igreja aqui da terra ao encontro com o Senhor dos ares. Assim como ele é, o seremos. Aqui é o que nós falamos, será aqui nas nuvens, onde encontraremos com o Senhor, será o recebimento das coroas, a premiação. Que é, como eu já falei, a premiação ela é independentemente da visão humana. Talvez pessoas que nunca tiveram oportunidade na igreja, pessoas que visivelmente nunca trouxeram a alma para Jesus, pessoas que nunca pregaram, nunca cantaram. E você chegando lá, observando, naquele momento, aquela pessoa recebendo um galardão muito melhor do que o seu. E você indagando Deus, por que isso? E Deus dizendo: essa pessoa nunca pregou, nunca cantou, nunca fez isso, nunca fez aquilo. Mas essa igreja só está de pé, porque ela tem orado, porque ela tem clamado, ela tem insistido ao meu lado. Então, a visão de premiação, de coroação, é completamente diferente. Isso aqui na subida. Mas eu quero ler ainda com vocês, aqui em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, 4:16 e 17. Deixa eu me ver se é isso mesmo. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17.
em que Paulo fala do arrebatamento da igreja. Que Paulo fala desse arrebatamento da igreja, para que a gente entenda como isso é interessante, o arrebatamento da igreja. Vamos ler aqui. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar-se com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso daqui, irmão, é aquilo que eu falei, que a vinda de Cristo é dividida em duas partes. Agora vamos trabalhar um pouquinho antes de chegar no texto que a minha irmã Dana vai ler, que ela vai ler a vinda de Cristo no segundo aspecto, já com a igreja. Então Jesus vem, agora arrebata seu povo, faz o coroamento, aí vai para os céus, o que é chamado, a Bíblia chama de boda do Cordeiro. Isso é o casamento de Cristo com a igreja. Será uma festa maravilhosa, que será 7 anos de festa. Nesse período de 7 anos de festa da boda do Cordeiro, nós não podemos esquecer que a terra entra em tribulação. Há um domínio, há um único dominador, há um único presidente, um único carrasco, um único homem dominado pelo próprio Satanás, que vai reger tudo isso com mão de ferro. Nesse período da grande tribulação, em que a igreja está em festa nos céus, Satanás conseguiria matar a metade de toda a raça humana. É o que diz na Bíblia, no livro de Apocalipse. Matará a metade de toda a raça humana. Ele matará primeiro um quarto e depois matará um terço. Isso é o período da igreja. Enquanto a igreja está em glória, a terra está em chama. A terra está sendo banhada literalmente em sangue. Então é um banho de sangue na face da terra. Recentemente sabemos uma notícia que temos 6 bilhões e 700 milhões de pessoas na terra. Então, o que é que vai acontecer? Metade disso, 7 bilhões e 600 alguma coisa. Então, nós vamos ter uma carnificina nunca vista na história. Esse é o período da grande tribulação. Nesse período, haverá pregadores do Evangelho, Apocalipse 20, versículo 4, para aqueles que são pesquisadores. Um único versículo da Bíblia. Que fala que vai haver salvação no período da grande tribulação, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Porque em outros versos, a outra parte do mesmo Apocalipse que fala, dizendo: eis aí os que vieram de grande tribulação. Essa palavra, eis aí os que vieram de grande tribulação, não tem nenhuma conotação com o período da grande tribulação. Porque no livro do Apocalipse 20, versículo 4, há especificidade. Ele especifica as pessoas que morreram ali, esses que vieram do período da grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta, nem a sua imagem, e foram decapitados. Ainda diz até a forma. Então, é um período terrível. Enquanto a igreja está em glória, a primeira vida de Cristo, e 7 anos na terra é 7 anos de glória. O que é que ocorre? Nesse grande período, para se cumprir as escrituras, Israel será bombardeado por todas as nações. Todo mundo se revolta contra Israel. Não no primeiro período. Vamos separar novamente. A tribulação era dividida em 2 períodos também. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Que você vai encontrar na Bíblia, ou com 3 anos e meio, ou com 42 meses, ou 1.260 dias. Por que 43 anos e meio vai dar 1.260? É porque em Israel não existe mês de 30. Os meses de Israel são meses matemáticos, ou de 31. Todos os meses lá são de 30. Então, no período da grande tribulação, essas pessoas se revoltam contra Israel e atacam Israel de maneira tal que ele foge de Jerusalém para um alto plano, que aparece a palavra como Megido. Megido quer dizer alto plano. Israel está nesse monte cercado, literalmente já aparentemente vencido, será destruído por todas as nações, a ira das nações contra Israel. Mas vamos ver o que vai acontecer quando Israel será cercado no Monte das Oliveiras, quando se assim fechou todas as portas, não tem mais para onde Israel escapar. Porque assim que não tem mais, porque ele está cercado. Ele já saiu de Jerusalém,
Todo Israel saiu de Jerusalém, estão no alto plano, descampado, cercado por todas as nações, e aí iria começar a carnificina. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. A nossa irmã Dama irá ler Apocalipse 20, ou 1 e versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e tudo olho o verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha, irmão, observe. Agora Israel está cercado. Israel está cercado por todas as nações e dizendo, agora será o fim. E aí a Bíblia diz que Jesus resolveu abreviar os tempos, porque se demorasse mais, as nações pela ira, por Israel ser uma nação eleita, escolhida por Deus, então todo mundo deseja o dele. Ainda hoje, você vê que todo o Oriente Médio tem um ódio terrível de Israel. Isso porque Israel representa Cristo. Deus escolheu Israel para a manifestação da sua glória. Quando Deus cria todo o universo, ele precisava se manifestar. E ele escolhe uma nação inteira, escolhe um homem, faz dele uma nação, para que através dele todas as pessoas do mundo possam conhecer a sua glória. E essa pessoa que representa Cristo, odiada por todas as nações, sempre foi, agora estarão cercadas para a última carnificina. Estão lá num monte chamado Megido, alto plano, que significa para ser morto. Quando eles estão para ser morto, Jesus resolve vir em glória. Jesus resolve vir em glória. Quando Jesus vem em glória, a primeira vez os filhos de Israel não reconheceram, mas agora eles vão reconhecer. Quando todas as nações olharem para cima, vão olhar para cima e vai ver Jesus descendo. Uma coisa linda, resplendor maravilhoso, em glória. Não mais Jesus só. Jesus e todos aqueles que foram maltratados, humilhados, zombados, martirizados. Jesus vem na frente e a igreja em glória atrás de Jesus. Nós já não seremos nós, as pessoas vão olhar para nós e vão olhar a nossa face e vão nos reconhecer. Mas o nosso corpo não é mais o mesmo. Foi transformado em um corpo incorruptível, igualmente o de Cristo. Já não somos mais, somos parecidos com nós, temos todas as características, mas não somos mais a mesma pessoa. Somos agora uma outra pessoa muito parecida com Cristo. E é aí que vai acontecer. Mas aonde isso vai acontecer? Como prova, onde é que Jesus vai descer? Pedi para a nossa irmã ler o profeta Zacarias, no capítulo 14. Aqui Zacarias 14, o 3 e 4, que diz assim. Observe, Zacarias 14, o 3 e o 4, nós estamos falando de geografia bíblica, geografia celestial, vamos mudar. Vamos falar do ponto geográfico em que Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, vem salvar Israel, vem com a igreja para salvar Israel. Qual é o ponto geográfico que Jesus virá? Vamos ver agora. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidental. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Observa aquilo que nós falamos. Agora, nós tínhamos a primeira parte da ressurreição que foi invisível, não foi isso? Que nós falamos, que está lá em Mateus, está lá em Tessalonicenses, que é invisível, ninguém viu. Nessa segunda parte, nessa primeira ele só levou a igreja grega. Nessa segunda parte da vida de Cristo, ele vem para reinar. Vem para reinar na terra, que é o que chamamos de milênio. Ele vem poupando Israel e salvando de uma grande catástrofe. Israel está cercado no meio daquele lugar. Israel olha para cima, assim como todas as nações. Israel agora vai ver aquele homem a que ele crucificou. Tem até um ditado popular que se torna uma brincadeira, que pergunta: o que é que existe no céu que foi o homem que fez? E a resposta é: as cicatrizes das mãos de Cristo. As cicatrizes das mãos de Jesus de quase 2000 anos atrás, elas não sararam, irmão. Jesus está sangrando pés e mãos.
todas as cicatrizes feitas pelos homens estarão perfeitas. Jesus descerá na glória, todo dilacerado, o seu corpo mostrando tudo aquilo que o homem fez, mãos e pés furados, todas as cicatrizes que Jesus sofreu foram moídas pelos nossos pecados, como diz lá no profeta Isaías, versículo 53. Que ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava todo ele. Israel olha para cima, vê aquele homem todo ensanguentado, todo dilacerado, mãos e pés furados, e a sua igreja em glória. Israel aí sim crê nitidamente, realmente aquele homem era Cristo. Jesus vem, Israel vê ele descendo em direção ao Monte das Oliveiras. Quando chega no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras não suporta a glória de Cristo. A glória de Cristo é tão tremenda, irmão, que quando os pés dele vêm que toca no monte, o monte não suporta a glória de Jesus. E o monte foge para o oriente e para o ocidente. E lá surge um grande vale, lá Jesus pousa com a igreja. E aí Israel será salvo. Nesse primeiro processo aí, será a besta e o falso profeta que enganou a igreja durante 7 anos, será preso e será lançado no inferno. O inferno aí vai ser inaugurado. Não existe ninguém no inferno. 90% das vezes da palavra inferno que nós conhecemos na Bíblia está se referindo apenas ao cemitério. Está se referindo apenas ao lugar dos mortos fica. O verdadeiro inferno, que é o Geena, que aparece lá atrás na Bíblia, no livro do Gênesis, está literalmente fechado. Não há ninguém no inferno. Há no Hades, que é uma sala de espera para o inferno. No inferno não há ninguém. Então o inferno será inaugurado pela besta ou falso profeta. Nesse período, Deus lançará no inferno a besta e o falso profeta, e Satanás será preso por 1000 anos. Satanás será preso. E aí vai entrar um texto que eu assisti no vídeo maravilhoso, que a pessoa tem um conhecimento, mas só não separou isso, que ele fala, assim como ele é, o seremos e reinaremos com Cristo por 1000 anos. Quando a Bíblia diz que reinaremos com Cristo por 1000 anos, a Bíblia está se referindo exatamente ao período do milênio, em que os animais deixam de ser carnívoros, o leão passa a comer palha, uma criança pode brincar com qualquer um animal desse feroz, porque ele não vai atingir. Porque a ferocidade dos animais está ligada ao pecado, está ligada à ação maligna de Satanás. Satanás, uma vez preso, Jesus estabeleceu a ordem por 1000 anos, e aí uma pessoa que nascer, está entendendo? Não terá problema. Os filhos de Israel, com 100 anos, a Bíblia diz que com 100 anos é uma criança. Os que nasceram nesse período, com 100 anos será uma criança. Imagine quanto esse povo vão viver nesse tempo. Então o que é que acontece? Nesse período, nós venceremos a lei da gravidade, a gravitacional. O que é isso? Nós seremos mensageiros de Cristo, assim como os anjos serão hoje. Por quê? Nós falamos ontem que os céus é muito organizado. Nós vemos separações. Nós vemos anjos, arcanjos e querubins. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Nós vemos tudo. Cada um deles dentro da sua função. Cada um deles dentro da sua função. Nesse período também, nós podemos nos transportar segundo a vontade de Cristo, dizendo assim, olha, assim, tu vai estar lá em Dom Macedo Costa, cidade em que você morou. E agora levar uma mensagem. Eu estarei aqui em fração de segundo, sem precisar de avião, sem precisar de mais nada. Um piscar de olho, mesmo com o meu corpo, não um corpo físico, aquele corpo que Jesus, quando se apresentou para os discípulos, ele se apresentou com um corpo físico, mas a porta estava fechada. E ele passou. Então, nesse tempo, as paredes físicas, a matéria não será capaz de nos deter. Nenhuma matéria será capaz. Nós podemos chegar numa casa dessa, a porta pode estar aberta ou fechada, e nós entraremos do mesmo jeito, e apesar de ter um corpo. Apesar de ter um corpo. Nesse período, reinaremos com Cristo. Reinaremos com Cristo. Durante 1000 anos, reinaremos com Cristo. No período, como eu falei, tem exemplo disso na Bíblia, nós temos. Quando a Bíblia manda, quando Filipe vai para o deserto obedecer a palavra de Deus, e a Bíblia diz que Filipe, ele acaba de batizar o eunuco, quando Filipe batiza o eunuco, Filipe desce do carro e de repente, Filipe não estava mais no deserto, Deus o transportara para uma outra cidade e ele já saiu pregando o evangelho. Quantos quilômetros tinha de distância? Eu não sei, mas Filipe não venceu, ou Filipe venceu a gravidade.
Este aí é nós reinando com Cristo. Vem o segundo período, o outro período terrível, que é o julgamento das nações, conhecido no livro de Apocalipse como o grande trono branco. No final dos 1000 anos, para se cumprir as escrituras, Deus solta Satanás. Jesus solta Satanás que estava preso. E o povo é tão ruim, tão tendente. E esse mesmo povo, sabendo que era Jesus, não a igreja de Cristo, nem Israel, mas todos os inimigos de Israel. E a igreja que já está fora esquecendo a igreja que está fora, só o povo do mundo se revolta, Satanás consegue convencer que eles são capazes de vencer a Cristo. São capazes de vencer a Cristo. E aí eles entram em batalha contra o próprio Senhor Jesus Cristo, e aí a coisa fica feia. Jesus já não vai mais passar a mão pela cabeça, porque Jesus quando veio como cordeiro. Jesus quando veio aqui morrer por nós, ele morreu como cordeiro. Mas no milênio ele não vem como cordeiro. Vem um leão. Vem um leão invencível. Agora não adianta mais. E ele se revolta e Jesus agora prende Satanás novamente e lança ele no inferno. E as pessoas que lutaram nessa batalha serão terrivelmente destruídas. As pessoas que revoltaram contra Cristo. A Bíblia diz, no livro de Zacarias, que essas pessoas que lutaram contra Cristo nesse tempo, os seus olhos apodrecerão ainda em órbita. E a língua apodrecerá dentro da boca. E eles morrerão destruídos porque lutou contra o Senhor dos senhores e não deu crédito à palavra de Deus, mesmo sabendo que já estavam vencidos. Segundo ponto, haverá duas grandes filas, uma na direita e outra na esquerda. A da direita será a igreja de Cristo, que ouvirá a seguinte frase: vinde bendito de meu Pai, e posso ir por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. E a outra da esquerda ouvirá: afastai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmão, na vida de Cristo ela é real. Os céus é coisas muito organizadas. Depois que Jesus julgar e lançar todo esse povo no inferno, lá no livro de 1 Pedro 3, 7 a 12, Jesus disse que vai queimar essa terra. E tudo que nela há vai queimar essa terra. Deixa eu conferir isso aí em 1 Pedro, se é 1 ou é 2 Pedro. Aí você vê o que é que vai acontecer depois que Cristo julgar o chamado grande trono branco, que as almas serão lançadas no inferno, a igreja dele está com ele em glória. Aí o que vai acontecer? Aí Pedro escreve em 2 Pedro 3, e primeiro diz: amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais tenho exortado com ânimo sincero. Porque para que vos lembrei da palavra dos primeiros dias que foi anunciada pelos profetas. Vamos para o versículo aqui que mais nos interessa. Vamos para o versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existe, 2 Pedro 3 e 7. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, e até o dia de juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo. Está se referindo, essa primeira grande. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras lá, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo vós de perecer todas essas coisas, que pessoas convém ser santo e trato em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua palavra, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, irmão, nós temos o primeiro período, a vida de Cristo, e só que Paulo fala, que lá em Mateus está escrito, Jesus falou, a primeira vida de Cristo ela é invisível. A segunda, Apocalipse 1:7, todos os olhos verá. A segunda, ao dia que ela volta, Zacarias 3 e 4, diz, o profeta Zacarias 14, 3 e 4, diz que será no Monte das Oliveiras. E daí, aí a gente tem todo o desenrolar da vinda de Cristo. E Pedro culmina esse processo todo, depois do milênio, depois de todo o julgamento. Pedro diz que Deus vai queimar
queimar tudo isso, céu e terra, e criará um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça para a igreja do Senhor. Amém.